A adversidade nunca pergunta se você está pronto. Ela simplesmente se impõe. Num terreno seco, onde o óbvio seria desistir, a vida encontra o seu caminho. Crescer dói. Romper a superfície exige tudo o que você tem. Mas uma raiz que nasce na dificuldade, vento nenhum arranca. Em 2008, quando a gente começou a conversar sobre a vinda para Sorocaba, o desejo não era o de voltar para a plantação. E eu digo isso porque eu e a minha esposa tínhamos tido um problema de saúde em Vinhedo e a gente ficou um pouco receoso, com medo. Será que vai acontecer a mesma coisa? Mas com o tempo o Senhor foi dando jeito de mexer no nosso coração e a gente foi sendo convencido pelo Espírito para dar esse passo. E quando a gente colocou os pés aqui, a gente percebeu que de fato havia um mover de Deus muito significativo e muito importante. Certamente o que a chácara fez comigo ao longo desses anos todos, me enviando pela primeira vez e depois nessa segunda oportunidade, foi fundamental para eu ver coisas extraordinárias acontecendo através do meu ministério. Mas desde o início, no processo de plantação, Deus colocou no nosso coração de que seríamos uma igreja não na cidade, ou seja, um fim em si mesma, voltada para dentro, mas ser uma igreja com a cidade, uma igreja atenta às dores, às feridas, aos gritos da cidade, uma igreja que não apenas tem algo a dizer para ela, mas disponível a escutar a cidade, e uma igreja que busca ser sal e luz para a cidade. Estar atento aos gritos da cidade significa assumir os riscos dela. A jornada de uma plantação é testada por crises imprevisíveis, ameaçando sufocar o que acabou de nascer. A gente sabe dos grandes desafios que tem uma plantação, mas infelizmente a gente passou uns desafios muito maiores, principalmente por causa da pandemia. Foi extremamente desafiador, mas a gente viu a mão e a ação de Deus ao longo de todo esse tempo. De fato, plantação de igreja não é nada romântico como algumas pessoas imaginam por aí. A gente está no fronte de batalha, tendo que se desdobrar de uma maneira muito proativa, vislumbrando a edificação de algo que não existe. E a gente não poucas vezes sofre com isso. Várias vezes pensei em desistir. Sendo sincero com você, eu acho que eu nunca pensei em desistir. Mas várias vezes eu senti a incompreensão por não ver as coisas acontecendo da forma como eu queria e no ritmo como eu queria. Mas os testes não vêm apenas de fora. Às vezes, o próprio crescimento traz o seu peso. Para a Chácara Primavera, o limite físico da comunidade exigiu uma decisão que poderia ter mudado sua essência. Investir na plantação de novas igrejas se tornou uma prática inegociável. Por isso, anualmente, nós já separamos o nosso orçamento, o recurso que é destinado a essa missão. Mas, por exemplo, quando a nossa comunidade teve diante de si o desafio da compra do atual Chácara Hall, muito recurso financeiro era necessário. Pastores e presbíteros tomaram uma decisão. Nós não deixaríamos de investir na plantação de novas igrejas e também em projetos sociais por causa da compra desse prédio. Em momento algum nós deixamos de participar da expansão do reino de Deus através da plantação de novas igrejas e organizações sociais. Ao longo dos últimos anos eu percebi que a perseverança é importante. Quando a gente continua, mesmo embora as dificuldades apareçam, a gente vai avançando, a gente vai seguindo na direção do que o Senhor nos propôs e os frutos vão aparecendo na medida da graça do Senhor. Nós temos conversado muito na liderança e temos um compromisso muito sério de que algo que a nossa comunidade ao longo dos próximos anos jamais vai abrir mão é de participar da multiplicação de comunidades do reino no Brasil e no mundo. Abrir mão da segurança estrutural em favor do reino é caminhar no escuro. Mas nessa caminhada, quem vai à frente se torna um mapa para os que vêm depois, mesmo em meio à insegurança. Da mesma forma como a chácara teve os seus embates, as suas lutas e superou
eu assistindo tudo isso, dos bastidores, fui inspirado também a perseverar, a resistir, a aguentar as pancadas, até que de fato a igreja se consolidasse e se desenvolvesse como desenvolveu até aqui. Eu mesmo sou fruto daquilo que vocês viveram, missão como igreja. Eu era, alguns anos atrás, um jovem plantador de uma igreja que tinha muitos sonhos, e vocês foram e são até hoje a minha grande inspiração. Eu sou muito grato a Deus pela vida dessa igreja, do pastor Ricardo Agreste, e quero dizer e desejar que vocês continuem sendo essa igreja que é luz, que inspira e que encoraja tantos pastores ao redor do Brasil. Paredes foram erguidas. A nossa estrutura mais forte foi forjada nas crises que escolhemos não ignorar. Aguentar as pancadas não apenas nos manteve de pé, pavimentou o caminho para chegarmos onde nunca imaginamos. Sobreviver ao concreto foi apenas o primeiro teste. Mas o verdadeiro sucesso de um movimento não é medido por quão longe seus fundadores conseguem chegar. É medido por quem vem depois deles. No próximo episódio, como o sacrifício de uma geração acendeu o pavio de uma nova. Quando o teto se tornou o piso e o DNA da Chácara Primavera passou a correr nas veias de novos plantadores. O movimento ganha novos rostos, mas a missão continua a mesma.